Olá, candidato, obrigado por nos atender. Última vez que o Partido dos Trabalhadores governou Brasília foi entre 2011 e 2014 com Agnello Queiroz. Ele não conseguiu a reeleição, longe disso, fez um baixo índice de votação quando tentou a reeleição. O que o senhor acredita que o PT fez de errado em Brasília? O senhor, por exemplo, concorda com a construção do estádio, a reforma do estádio Mané Garrincha, ao custo de 1,8 bilhão de reais? O que o senhor acha que o PT fez de errado, se o senhor concorda com essa política pública em específico? Matheus, eu creio que faltou naquele momento comunicar melhor os feitos do governo. Vou dar alguns exemplos. O primeiro governo do PT, lá ainda na década de 90, do Cristóvão, antes de falar do Agnello, foi o governo que criou o Saúde em Casa, que hoje é o Saúde da Família. Nasceu aqui em Brasília. O Bolsa Escola, que hoje é a base do Bolsa Família, porque garantia a permanência das crianças na escola, começou em Brasília no governo do PT. E tantas outras políticas públicas que foram levadas para todo o Brasil. Brasília já foi modelo, Brasília já foi inspiração de gestão pública. Quando o Agnello governou, nós tivemos aqui a entrega de mais de 50 creches. Umas que ele inaugurou e outras que ficaram para inaugurar logo em seguida, que ele contratou. O último sistema de transporte público que melhorou a vida da população e que realmente fez o povo perder menos tempo no trânsito foi o BRT Sul, Gama Santa Maria. Hoje uma pessoa sai do Gama, sai de Santa Maria e chega na rodoviária em 30 a 40 minutos aproximadamente. Ganharam tempo, as pessoas tiveram mais condições de vida. A gente também implementou aqui no Distrito Federal os CRAS, os CRES, o Sistema de Assistência Social, que até hoje existe e que não foi devidamente ampliado nos últimos anos, foi iniciado no governo do Agnello, no governo do PT. Então, existe um legado, existe um conjunto de entregas à população que talvez por alguma razão ou outra não foram devidamente anunciados e comunicados. O estádio hoje, para quem convive aqui em Brasília, para quem experimenta o dia a dia da cidade, tem trazido grandes eventos, tem fomentado a economia de Brasília. O estádio traz jogos também para a cidade e movimenta a nossa economia, gera emprego e renda, faz o dinheiro circular na mão da população, dos empreendedores e, portanto, a gente precisa que tanto o estádio como outros equipamentos públicos sejam aproveitados para gerar desenvolvimento econômico. Brasília hoje está atrasada no desenvolvimento econômico. A gente tem uma economia muito pautada ainda pelo funcionalismo público. A gente tem tudo para ser a capital da tecnologia, por exemplo. Brasília está no centro do país, geograficamente, é o centro administrativo e político. Poderia estar aqui exportando tecnologia para o Brasil, para a América Latina, a economia de tecnologia da informação, a tecnologia governamental, data center, para gerar emprego, emprego de boa qualidade, para a gente poder, inclusive, que os jovens permaneçam em Brasília. A economia criativa, a logística, Brasília está sem projetos de desenvolvimento econômico. O nosso programa de governo, construído desde janeiro, a muitas mãos, escutando especialistas, trazendo gente que entende os assuntos e ouvindo a população na rua, tem projeto para isso. Projeto para colocar Brasília no século XXI, na economia verde, na economia tecnológica, gerar emprego, aquecer os empregos, gerar mais renda e a gente poder reduzir desigualdade. Digo de novo, a maior desigualdade do Brasil que este governo, o governo de Ibanez e Celina, provocou. Candidato, depois do que o senhor colocou, que o problema da gestão Agnello Queiroz foi comunicação e não necessariamente o que ocorreu de fato no governo, faço duas perguntas em uma. Então, o senhor acredita que foi injusta a avaliação que a população de Brasília fez do governo Agnello Queiroz e que ele foi alvo de algum tipo de injustiça, dado que ele inclusive respondeu a denúncias envolvendo ali suspeitas de irregularidades na gestão dele? Isso foi injusto com Agnello Queiroz? E caso o senhor seja eleito, qual o papel que Agnello Queiroz teria em uma eventual gestão Leandro Graça? Olha, Yuri, o Agnello foi sim bastante perseguido e eu digo, hoje ele está inocentado. Os processos contra o Agnello foram todos solucionados, tanto que ele é candidato a deputado federal. O papel que o Agnello vai exercer ano que vem, ganhando a eleição, vai ser na Câmara Federal, contribuindo para o presidente Lula fazer o seu quarto e último mandato. Portanto, neste momento nós temos um coletivo de candidaturas, a dele é uma. A gente tem um grupo muito importante de pessoas qualificadas que estão se colocando para deputado federal e distrital, uma coligação ampla de 6 partidos, envolvendo o PT, o PV, o PCdoB, a Rede, o PSOL e o PDT.
da senadora Leila, que é a nossa candidata ao Senado, assim como a deputada Érica Cocai, que também é a nossa candidata ao Senado, uma chapa de pessoas que têm trajetória na cidade. A nossa vice-governadora é a Dora Gomes, que é do Partido Verde, uma mulher negra ligada ao combate à igualdade racial, também à pauta do empreendedorismo. A gente não montou apenas uma candidatura ao governo. A gente vem para essa eleição com um programa, a gente vem com um projeto e a gente vem com um coletivo. Mas a nossa unidade não é apenas entre partidos e lideranças. A nossa unidade é com a população. É com o povo pobre que está sofrendo na fila da UPA. A nossa unidade, a nossa união é com aquela mãe que eu vi lá em Ceilândia dias atrás, cujo seu filho estava na escola 15 dias sem professora. É por essa mulher, chamada Luciana, que eu conheci dias atrás, que eu quero ser governador. É para que aquela mãe que eu conheci na Araponga, que veio atrás de mim depois de uma reunião, chorando, desesperada, pedindo socorro, porque o filho dela estava sendo cooptado pelo tráfico de drogas, que eu quero ser governador. É para melhorar a vida dessas pessoas. Eu não tenho compromisso com nada além do povo de Brasília. Eu nasci em Brasília, eu me formei aqui, eu sou professor de formação, há 20 anos eu atuo na educação, eu fui deputado distrital no Distrito Federal, participei do Legislativo no momento em que Ibanez foi governador, no momento em que houve a pandemia e denúncia de desvio, de corrupção no governo dele. A Celina era deputada federal, mas dava sustentação, indicava cargos do governo Ibanez. E disputei a eleição contra ele. A última eleição eu fiquei em segundo lugar e enfrentei o Ibanez. Então eu não venho de ontem, eu não venho de agora há pouco. Eu tenho história na cidade e eu conheço o Distrito Federal. Eu andei em todas as regiões. Se você perguntar qualquer lugar da cidade, eu conheço, porque eu fiz um mandato de participação. E mais, nos últimos 4 anos, eu estive no governo federal contribuindo para a reconstrução do país na área da cultura, reconstruímos o ministério. Então, a experiência da gestão, a experiência da transformação e da reconstrução, a gente tem e é o que a gente vai fazer aqui em Brasília também.